Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, iniciando um novo trimestre que será de muito aprendizado e crescimento espiritual. O foco será na lição sobre a terceira epístola de João, o penúltimo livro do Novo Testamento, e que foi direcionado ao presbítero Gaio, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. No único capítulo da epístola, com apenas 15 versículos, os principais assuntos tratados pelo apóstolo João são a necessidade de o cristão andar na verdade, o serviço cristão, o amor ao próximo, o exercício ministerial como parte das atribuições cristãs, a necessidade de as lideranças se manterem saudáveis espiritualmente e os atributos que caracterizam os verdadeiros e os maus discípulos de Cristo. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, registre aí o seu feedback com seus comentários e ao final deixa aí o seu like ou seu dislike. Se inscreva ou reinscreva no canal, acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver novos vídeos. Eu conto aí com as suas interações, pois elas são extremamente importantes e classificam o vídeo como interessante e o impulsionam a aparecer nas pesquisas e nas sugestões a muitas outras pessoas. Vamos juntos e unidos, pois juntos e misturados vira bagunça. O textual da lição bíblica de hoje está na terceira carta de João, no versículo de número 13, que diz: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Na verdade aplicada, o pastor Alex de Melo Cardoso, que será o comentarista das lições aí neste quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical, ele assegura que nossa conduta cristã, em todas as áreas, deve refletir o comprometimento pessoal com a palavra da verdade que recebemos. O texto de referência está no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 15 a 21, onde consta o registro aí de parte da oração sacerdotal de Jesus, no trecho que Jesus intercede pelas pessoas que se converteram, se convertem e se converterão ao Evangelho, para que elas sejam protegidas, santificadas, aceitem se tornar propagadoras do Evangelho a outras pessoas, se consolidando na unidade com a Trindade Santa, assim como Jesus é um com o Pai. Nessa terceira carta, o apóstolo João ele dá ênfase destacada ao termo verdade, pois sem a verdade é impossível consolidar e cristalizar uma vida de santidade e unidade com Cristo, sendo também esse termo utilizado por João para diferenciar os bons dos maus obreiros. João, o escritor da terceira epístola, ele também é conhecido no Novo Testamento como filho de Zebedeu, irmão de Tiago, que também era um dos apóstolos e que, juntamente com Pedro, formavam o trio dos discípulos mais íntimos de Jesus. Ele exercia a profissão de pescador quando foi chamado por Jesus e, posteriormente, ele foi nominado de discípulo amado. Ele foi o discípulo também a quem Jesus, lá na cruz, incumbiu a responsabilidade de cuidar da sua mãe Maria. É o mesmo que escreveu o Evangelho de João e que recebeu de Jesus a revelação apocalíptica na ilha de Patmos. Portanto, uma pessoa com toda a propriedade para ser o instrumento de Deus que inspirou a escrever a sua terceira epístola. João foi um dos primeiros seguidores de Jesus e o último apóstolo a morrer e o único que morreu por morte natural na sua velhice por volta do ano 98 depois de Cristo, cumprindo assim o que Jesus disse a seu respeito de que João ele não morreria antes que Jesus viesse reencontrá-lo. Ou seja, além de ficar claro que João não seria martirizado, ele só morreria depois que Jesus se revelasse a ele o que ocorreu lá na ilha de Patmos. Em vida, João ele se dedicou aí em registrar as passagens da vida e do ministério do seu mestre Jesus, solidificando com cada detalhe que ele registrava o seu caráter cristão ilibado. João ele concentrou esforços também para esclarecer a divindade de Jesus, revelando à humanidade o Verbo vivo que desceu do céu. O fato de João ter sido evangelista que registrou a verdade inconteste de Jesus ser a verdade encarnada na pessoa humana, habilitou João a apreciar e a fazer questão de registrar que a verdade cristã ela estava enraizada no caráter do presbítero Gaio e também em Demétrio. O termo verdade ele aparece 74 vezes no Evangelho de João e, de acordo com o teólogo, doutor em divindade e também em crítica bíblica, William Barclay, com exceção de Jesus, nenhum outro professor jamais foi a encarnação dos ensinos do velho apóstolo João. A quem nunca leu a Bíblia toda,
Aconselha-se começar estudando o Evangelho de João, dada aí a sua importância na revelação de Deus em forma humana, num aspecto que não causa espanto e permite a todos tocá-lo. Como há 3 pessoas com o nome de Gaio mencionadas no Novo Testamento, não dá para precisar de quem se trata esse Gaio mencionado aqui pelo apóstolo João, mas há uma grande probabilidade de ser o dirigente da igreja na cidade de Éfeso. Na liderança da igreja na Ásia, Gaio ele era um obreiro hospitaleiro e generoso que sempre oferecia abrigo aos missionários em sua casa, mesmo pessoas que não eram suas conhecidas. Esse fato pode ter acendido uma luz de alerta e feito com que o Espírito Santo inspirasse João a orientá-lo, pois maus obreiros, maus missionários poderiam se aproveitar da sua hospitalidade para ganhar espaço entre os irmãos, prejudicar ou macular o ministério de Gaio, plantar heresias naquela comunidade cristã e ferir o rebanho do Senhor. No entanto, João fez questão de elogiar e destacar suas virtudes a fim de encorajá-lo a continuar acolhendo os verdadeiros missionários a serviço do reino de Deus. Quanto a Demétrio, há 2 menções no Novo Testamento de pessoas distintas com esse nome. Uma delas era adoradora da deusa pagã Diana dos Efésios, e esse Demétrio, em Atos capítulo 19, versículos 24 e 38, nós sabemos que ele era ourives, fabricante de ídolos, e incitou o ódio contra o apóstolo Paulo, devido aí aos prejuízos que ele sofreu com as pessoas que, se convertendo ao cristianismo, deixaram de comprar os seus ídolos por abandonarem a prática da idolatria. A segunda pessoa mencionada com o nome de Demétrio no Novo Testamento é a citada por João aqui na sua 3ª epístola, um homem com um caráter cristão autêntico que tinha a vontade de Deus como centro da sua vida para mortificar a sua natureza humana que era tendente ao pecado. Provavelmente Demétrio foi quem levou a carta de João até o presbítero Gaio, e como Demétrio ele não era conhecido pela comunidade local, João destacou seu compromisso com a verdade cristã e o recomendou por ser uma pessoa de boa reputação e leal aos princípios cristãos. Gaio e Demétrio, eles foram 2 grandes cooperadores do apóstolo João, ajudando a cuidar da igreja primitiva, alicerçando a expansão da igreja de Cristo na terra. Eles se portaram como referência digna a ser seguida e foram reconhecidos como representantes autênticos da verdade, pois vivenciaram em suas vidas a santidade, a separação do munanismo e do paganismo. Já Diótrefes, diferente, totalmente o oposto de Gaio e de Demétrio, sempre que ele encontrava uma ocasião, ele procurava destruir o ministério dos verdadeiros líderes, dos verdadeiros missionários da igreja primitiva, era desobediente às lideranças, não reconhecia o apostolado de João e nem recebia os seus representantes na igreja local, era obstinado, birrento, inflexível e teimoso, era arrogante, falava o que não devia, provocava mágoas e conflitos dentro da igreja primitiva. Sempre ele procurava ter a primazia, buscava ser reconhecido como o mais importante, o primeiro entre os irmãos. Diótrefes era um péssimo, era um mau exemplo que, devido ao seu elevado nível de ambição, se tornou indigno de servir no ministério cristão. Ele era uma pessoa totalmente desconectada com a igreja, com o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo ele também foi incisivo quanto à forma de a igreja cristã tratar e se posicionar frente às pessoas discípulas de Diótrefes. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Diótrefes, a exemplo de muitos na atualidade, em vez de andar na verdade, em harmonia com os princípios cristãos, a sua arrogância o fazia andar errante, contrariando os propósitos de Deus para a vida humana. Quanto ao que é a verdade, enfatizada aqui por João, trata-se de um dos atributos transmissíveis de Deus, ou seja, é uma característica que compõe a essência divina e que Deus compartilha com seus servos e suas servas por meio das Escrituras Sagradas, que é a palavra da verdade. Jesus ele ressaltou que a palavra de Deus é a verdade, reforçando o que ele havia dito a respeito de si mesmo, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Como sendo a revelação da verdade, como sendo a revelação da essência divina à humanidade,
Jesus ele consolidou a obra redentora e se tornou a base, o alicerce seguro para o ser humano andar de forma segura ao encontro de Deus Pai e se relacionar pacificamente com Deus. De acordo com o teólogo e doutor em divindade William Barclay, muitos disseram e dizem a verdade, mas somente Jesus é a encarnação da verdade. A verdade representada, vivenciada e propagada por Jesus é uma verdade absoluta com pleno poder de libertar e salvar o mais vil pecador. João mostra que, por meio do ministério do sacrifício de Jesus na cruz, o ser humano, ao reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele é capacitado pelo Espírito Santo a absorver a essência divina da verdade e ter aí o seu caráter transformado, moldado à semelhança do caráter de Cristo. Andar na verdade é andar na contramão da mentira, que é representada pelo sistema mundano imoral, corrupto, enganoso e altamente destruidor. Andar na verdade é andar de forma contínua e resiliente em conformidade com as instruções sagradas ensinadas e vivenciadas por Jesus de forma prática. O apóstolo João ele alertou que muitas vezes as pessoas erram, andam no caminho do engano, não porque desconhecem a verdade, mas porque a desprezam. Em 1 João capítulo 2, versículo 21, João ele reforça dizendo: não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Defender a verdade é se aliar ao próprio Deus, que é o principal e o maior defensor de seus próprios atributos naturais. Em Provérbios, número 22, verso 12, na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, diz que o Senhor está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos mentirosos. Assim como os apóstolos na igreja primitiva, com o objetivo de agradar a Deus, o cristão na atualidade, como templo, como habitação do Espírito Santo de Deus, deve se postar firmemente na defesa da verdade que está expressa nas Escrituras Sagradas, a qual é a revelação do próprio Deus à humanidade. O combate, a exposição feita por João a Diótrefes é porque ele estava aí do lado oposto, propagando o engano, ao invés da pura e inefável verdade cristã. João foi direto ao orientar dizendo: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Pedro ele reforça: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A verdade anunciada e defendida pelos apóstolos e pela igreja cristã da atualidade não era e não pode ser algo pessoal atribuído aí ou adquirido por meio de novas visões, mas a verdade divina revelada nos evangelhos em conformidade com o contexto geral das escrituras, que é inerrante e que expressa com precisão cirúrgica os valores morais, éticos e espirituais instituídos e sustentados pelo próprio Deus. Amar a verdade revelada na pessoa de Jesus Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas. É honrar a Deus em todos os aspectos, em todos os lugares, em todas as circunstâncias e em todos os tempos. Gaio e Demétrio, eles foram elogiados por João, pois eles andavam na verdade, e se andavam na verdade é porque amavam a verdade revelada por Deus. Assim como a verdade, o amor faz parte dos atributos transmissíveis de Deus. Como essência natural de Deus, o amor ágape, diferente do amor eros, que representa o amor passional, o amor ágape, que é incondicional e que independe de as circunstâncias serem favoráveis ou não, ele pode ser irradiado e impregnado no coração humano, capacitando o ser humano a amar como Deus amou, honrar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ao se revelar à humanidade e tornar conhecido o nome de Deus, Jesus o fez para que o ser humano pudesse experimentar e transmitir o amor de Deus a outras pessoas, demonstrando a sua unidade com Deus e a sua condição de templo do Senhor. Paulo, corroborando o ensinamento de Jesus sobre o amor cristão, ele ensinou que a caridade, que é o amor cristão em ação, é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta.
Esse era o estilo da vida vivenciada por Gaio e Demétrio e deve ser o estilo de vida dos cristãos da atualidade, em oposição aos imitadores de Diótrefes, que apesar de se dizerem cristãos, não trazem em si a essência divina da verdade e do amor ágape. Amar a verdade é amar a Jesus e a sua palavra, é ser comprometido com os propósitos de Deus para a vida humana, é ser humilde para considerar aos outros superiores a si mesmo, é amar a obra de Deus e a sua expansão na terra. Quanto ao poder do discípulo de Cristo, ele é extraordinário, pois o poder do genuíno discípulo de Cristo está correlacionado com o poder do Evangelho de Cristo. E de acordo com o apóstolo Paulo, o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, condicionando aí o mais vil pecador, merecedor da condenação eterna, a ser uma nova criatura, a viver em novidade de vida, a ser transformado em amigo de Deus e a ficar livre da condenação eterna da segunda morte. Isto porque a fonte desse poder, a origem desse poder é o próprio Deus por meio do mover do Espírito Santo na vida humana. O poder de Deus na vida dos seus discípulos e suas discípulas tem como objetivo capacitar o cristão a ensinar o que primeiro ele aprendeu do próprio Cristo por meio das Escrituras Sagradas. Uma pessoa indisposta a se sentar para aprender de forma submissa à vontade de Deus, coloca a si mesma na condição de inabilitada para ensinar. Outra verdade que precisa ser dita é que quem ensina exerce forte influência na vida de quem é ensinado, sendo aí capaz de direcionar o seu aprendiz a trilhar pelas profundezas de Deus ou a induzi-lo a trilhar os caminhos do enganoso coração humano. Por isso, é importante que quem deseja ensinar seja cauteloso, compare a Bíblia com a própria Bíblia e nunca abandone ou despreze o contexto geral das Escrituras. A mesma atitude deve ser adotada por quem está aprendendo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo frisa que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia Sagrada, com seu contexto geral, sempre deve ser a fonte primária da explicação de si mesmo, como também de quaisquer sonhos, revelações, profecias ou percepções humanas. O conhecimento que Jesus tinha das Escrituras Sagradas foi resultado do seu compromisso e do seu esforço nos estudos como um bom menino judeu que aos 12 anos de idade tinha que recitar de cor o Pentateuco, e Jesus se mostrou acima da média quando foi interrogado pelos doutores da lei no templo na cidade de Jerusalém. Mas o poder, a autoridade com que Jesus ensinava as Escrituras foi fruto da sua intimidade com Deus, que desceu sobre ele o Espírito Santo, o enchendo, o habilitando a realizar seu ministério terreno de forma profícua. E isso Jesus conseguiu nos momentos que ele dedicava à oração e ao jejum. Esse é o mesmo caminho a ser trilhado por cada cristão que, a exemplo de Jesus, de Gaio e de Demétrio, amam a verdade e se dedicam a ensiná-la de forma integral. O poder de Deus na vida dos discípulos e discípulas também tem como objetivo capacitar o cristão a liderar a igreja cristã com seus diferentes departamentos e atribuições, a exemplo de Jesus, que, como um ser humano comum, foi fiel, leal e obediente à vontade de Deus no cumprimento do seu ministério terreno. A exemplo de Gaio, que mesmo exercendo uma função importante na igreja local, ele continuou submisso ao apóstolo João, reconhecendo a autoridade de Deus sobre ele e sobre a sua liderança ministerial. Diferente de Diótrefes, que bastou adquirir influência sobre um pequeno grupo de pessoas que desprezou a liderança da igreja primitiva e tentou se estabelecer como um ministério independente, sem a necessidade de estar ligado em obediência à convenção da igreja em Jerusalém e ainda comprometendo e atrapalhando a necessária e urgente expansão do genuíno Evangelho de Cristo. A vocação divina para a liderança é, em sua essência, envolvida pela obediência, pela lealdade e fidelidade a Deus, a sua palavra e as lideranças instituídas por Deus. Assegura o pastor Alex de Mello em seus comentários que todo poder sem limites não pode ser legitimado, pois quanto maior o poder, tanto mais perigoso é o abuso. Portanto, é preciso cuidado, é preciso cautela. Todo poder emana de Deus e nenhuma autoridade é constituída sem a permissão divina.
Deus é quem levanta e quem abate autoridades que se auto-instituem como tal ou que se desvirtuam pelo caminho do exercício da autoridade que recebeu de Deus para atuar em alguma esfera, seja ela religiosa, familiar, social, política, empresarial, área autônoma, área médica, pedagógica, policial, militar ou judicial. Cristo sempre foi, é e sempre será a cabeça. Ele nunca vai se submeter a quaisquer outras posições. Por último, e não menos importante, o poder de Deus na vida dos seus discípulos e de suas discípulas também tem como objetivo capacitar o cristão a servir o reino de Deus, servindo as pessoas, ensinando-as e liderando-as na busca pelo conhecimento, pela comunhão, pela intimidade profunda com Deus. Esse foi o objetivo primário ressaltado por Jesus quando ele orientou os seus discípulos a ficarem na cidade de Jerusalém. A capacitação especial e sobrenatural que os discípulos receberam e ainda hoje recebem visa dar autonomia, propriedade e capacidade de os servos e servas de Deus servirem no reino de Deus. Tudo o que se pode ser feito ou deixado de fazer, seja no reino de Deus, seja no mundo natural, no uso dos dons naturais e sobrenaturais dados por Deus ao ser humano, mostra que, servindo a Deus, o ser humano tem condições de servir aos outros. E servindo aos outros, o ser humano estará servindo a si mesmo. O diferencial de priorizar servir a Deus é que a pessoa ela recebe de Deus unção, autoridade, autonomia e propriedade para servir aos outros e a si mesmo de forma resiliente e sustentável. Essa verdade ela está explícita no poder, na autoridade com que os apóstolos exerceram seus ministérios. A hospitalidade e a generosidade de Gaio, como também o compromisso de Demétrio, foram marcas do poder e da autoridade recebida de Deus pelo fato de Gaio e Demétrio terem aí o ato de servir a Deus como prioridade primária. Já Diótrefes, ele imaginava que ministério não era servir, mas ser visto. Diótrefes, ao contrário de Gaio e de Demétrio, com um coração carnal, obstinado, desobediente, infiel e desleal, ele seguia aí o anseio de ser grande, de ser reconhecido e afamado. Esteja atento, pois a soberba, a carnalidade e o mundanismo cegam os olhos das pessoas quanto ao verdadeiro sentido das coisas espirituais, pois lhes parecem loucura. O que você tem como precioso é o que marcará o seu caráter e o que você vai conseguir passar às futuras gerações. Um discípulo, um servo, uma serva de Deus é reconhecido, bem ou mal, por aquilo que é evidenciado em sua vida. No caso de Gaio e de Demétrio, era a verdade que eles evidenciavam. E você? O que é que você tem evidenciado no meio que você está inserido, no meio em que você está inserida? O verdadeiro discípulo de Jesus deve conhecer, pregar, viver, defender e amar a verdade que está expressa no contexto geral das Escrituras. A verdade revelada por Deus à humanidade é mais que um valor, é um atributo, faz parte da essência divina. Com as próprias forças, o ser humano não consegue subsistir ante os desafios da vida e do ministério. Busque a autoridade divina, absolvendo a palavra de Deus em seu caráter, permitindo que ela o transforme à semelhança do caráter de Cristo, conforme evidenciado na vida de Gaio e de Demétrio e demonstrado aqui na terceira epístola de João. É indiscutível. Somente o poder sobrenatural do Espírito Santo pode capacitar o ser humano a servir e a ensinar a palavra de Deus com poder, com unção. Deus não se agrada de quem anda na soberba, na arrogância, na desobediência, na infidelidade e na deslealdade como andava Diótrefes. Ande na verdade, na humildade, 100% na dependência de Deus. Sirva com amor, submissão, fidelidade e lealdade aos propósitos de Deus. E Deus é quem vai se encarregar de te exaltar e de te recompensar no tempo dele. Como discípulo, como discípula de Jesus, ore para que você aprenda a valorizar a verdade e viver nela por amor a Cristo. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.